Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Mais uma vez nos reunimos para ouvir o que a palavra de Deus tem a nos ensinar acerca desses momentos tão difíceis pelos quais nós estamos passando. E hoje eu quero falar sobre mais 3 sinais que nos alertam de que esta pode ser a última geração. O quarto sinal de que esta pode ser a última geração está no livro de Daniel, capítulo 12, verso 4. O texto diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Esse texto nos apresenta Deus dando uma ordem para Daniel. Deus manda Daniel fazer 2 coisas. Deus manda Daniel fechar o livro e Deus manda Daniel selar o livro. Selar era um ato que dava autenticidade. Selar era um ato que dava garantia de que aquele documento era verdadeiro. Nós estamos diante de um documento verdadeiro. Eu gostaria que você sublinhasse neste texto 2 palavras. Que você sublinhasse a palavra correr e que você sublinhasse a palavra ciência. Por que eu quero que você sublinhe essas 2 palavras? Porque neste texto, correr significa mobilidade. Neste texto, correr é sinônimo de mobilidade. E neste texto, ciência é sinônimo de conhecimento. Nós estamos, portanto, diante de uma profecia. Se nós pararmos para pensar, se nós pararmos para refletir, nos últimos 100 anos, o mundo viu mais invenções, o mundo viu mais revoluções tecnológicas do que em qualquer outro período da história. E se você parar para observar, grande parte dessas invenções, elas aconteceram recentemente. Eu estou falando em torno de 20 ou 30 anos. Mas, talvez, a maior invenção do século que nos antecedeu foi o computador. Se você estudar, você vai descobrir que o computador foi criado para decifrar as mensagens dos alemães na Segunda Guerra Mundial. E depois que ele cumpriu a sua missão, o computador ele saiu do anonimato. E hoje o computador está na casa, está nas mãos das pessoas, está nas mãos da maioria da população. Podemos afirmar que esta é a era da informação. Nós estamos numa era em que as pessoas elas correm de uma parte para outra da Terra sem sair de casa. Atualmente a tecnologia ela permite que as pessoas se conectem umas às outras em diferentes partes do mundo em questão de segundos. Isso está acontecendo agora. Talvez pessoas estão nos assistindo em diversas partes do mundo ao mesmo tempo. Isso antes jamais nós poderíamos imaginar. Isso se tornou real com a descoberta da internet na década de 90. Pare para pensar, na década de 90. Para surpresa de todos, em 1995, estudantes dos Estados Unidos e do Canadá, eles se conectaram pela primeira vez usando uma rede social. A partir de então, as redes sociais se popularizaram, correram de uma parte para outra do mundo numa velocidade maior do que os mais velozes jatos da época. Você sabe qual é o nome disso? O nome disso é mobilidade. Mais uma profecia cumprida. Mais um sinal de que esta pode ser a última geração. Mas o texto não para aí. O texto chama a atenção para o fato de que essa mobilidade, que nós podemos entender como sendo a internet, ela vai colaborar para o avanço da ciência. E é por isso que o texto diz: a ciência se multiplicará. Ninguém pode negar que a internet é a melhor aliada da ciência nos últimos dias. Ninguém pode negar que a internet é a melhor aliada da ciência nos dias atuais.
O mundo todo foi beneficiado com essa descoberta. Se você parar para pensar, o que antes levaria dias, meses, anos, agora pode ser compartilhado imediatamente. E se você também estudar e procurar se informar, os avanços da ciência são inquestionáveis depois da descoberta do computador e depois da descoberta da internet. Isso significa que nós estamos diante de mais um sinal de que esta pode ser a última geração. Nós estamos diante de uma profecia que está se cumprindo. Mas eu quero apresentar para você o quinto sinal. O quinto sinal está no livro de Tiago, capítulo 5, versos de 1 a 6. O texto diz assim: Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Esse texto é uma profecia. Esse texto fala sobre o enriquecimento às custas da exploração dos trabalhadores que vivem unicamente do seu trabalho. Fala sobre ganância, fala sobre usura, fala sobre exploração. Esse texto mostra o retrato fiel do conflito entre o capital e o trabalho. Esse conflito é um dos sinais de que esta pode ser a última geração. O século que nos antecedeu há tão pouco tempo viu mudanças revolucionárias resultantes do conflito entre patrões e empregados. Muitos viram esses conflitos apenas como fatos que ficaram gravados nas páginas dos livros de história. Entretanto, nunca atentaram que esses conflitos fazem parte dos sinais proféticos que podem confirmar que esta pode ser a última geração. Países que tiveram conquistas trabalhistas recentes estão vendo grandes indústrias saindo de seus polos e atravessando as fronteiras, atravessando os continentes e se instalando onde o custo do empregado é menor, onde o trabalhador é tratado praticamente como escravo. Se você olhar as manchetes de jornais, os artigos de jornais, você vai comprovar que montadoras estão saindo da Europa, montadoras estão saindo do Brasil e indo se instalar na China. Estão indo instalar as suas fábricas da China. A China é um país controlado pelo regime comunista, que não tem menor consideração aos direitos trabalhistas. O que isso tudo nos prova? Isso nos prova que as profecias bíblicas estão se cumprindo e que o conflito entre o capital e o trabalho é um dos sinais de que esta pode ser a última geração. Mas eu quero apresentar para você o sexto sinal. O sexto sinal está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 a 14. O texto diz assim: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. Pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem
estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo o que nela há será desnudado ou desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Esse texto começa com uma expressão, antes de tudo. Antes de tudo é uma expressão que tem o objetivo de chamar a atenção para um fato. Deus quer chamar a nossa atenção para o fato de que nos últimos dias vão surgir escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. A palavra escárnio vem do verbo escarnecer, que significa tentar humilhar alguém, fazer pouco de alguém, zombar de alguém. Este é um sinal dos últimos dias. Atualmente, os escarnecedores, eles dominam as instituições mais influentes do mundo. Os escarnecedores controlam os meios de comunicação. Os escarnecedores controlam a indústria do entretenimento. Os escarnecedores controlam a educação, as universidades, as escolas. Os escarnecedores controlam atualmente a cultura. Os escarnecedores estão em todos os lugares. A propósito, o livro de Salmos, capítulo 1, diz que o escarnecedor está, inclusive, na esquina. A Bíblia diz que os escarnecedores são deliberadamente pessoas ignorantes, pessoas que seguem suas próprias paixões. O que isso significa? Isso significa que, por escolha própria, o escarnecedor ele faz questão de não conhecer a verdade. Ele não quer ter contato com a verdade. Ele não aceita a verdade. Ele rejeita a verdade. Ele zomba da verdade. Ele deprecia a verdade. Ele chama de alienado quem tenta mostrar o que a Bíblia diz para ele. Por escolha própria, o escarnecedor faz questão de dizer que não acredita na palavra de Deus. Ele é capaz de sentar no banco de uma igreja e dizer abertamente que não acredita na palavra de Deus. Ele goza de saúde, mas ele é capaz de aceitar que a saúde dele vem de Deus, de que o ar que ele respira vem de Deus. Deus trata essa atitude do escarnecedor como uma atitude de ignorância. Ignorância quer dizer falta de conhecimento, falta de saber. Mas o escarnecedor se acha muito inteligente e muito sábio. Por escolha própria, o escarnecedor faz questão de desprezar a palavra de Deus. Mas a Bíblia chama a atenção que o que essas pessoas esquecem é que o juízo de Deus se aproxima. E se elas não reconhecerem seus erros, se elas não se arrependerem de seus pecados, a Bíblia diz que elas serão consideradas indesculpáveis no juízo de Deus. A Bíblia diz que essa geração, ela fará questão de escarnecer, fará questão de zombar,
fará questão de seguir os impulsos de suas próprias paixões. Essa geração, em nome da livre manifestação, ela tem escarnecido de Deus. Ela tem zombado do cristianismo. Ela tem zombado dos símbolos da fé. Ela tem zombado da nossa fé. E se você fizer uma reflexão, desde os dias de Sodoma e Gomorra, nunca o mundo esteve diante de uma geração tão escarnecedora, tão zombadora, tão descrente de Deus. Mas a Bíblia faz um alerta no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 32. Deus fala assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Talvez aí do seu lado tenha alguém que já escarneceu dos ensinamentos da palavra de Deus. Talvez aí do seu lado tenha alguém que já debochou de pessoas que buscam seguir os ensinamentos de Jesus. Talvez aí do seu lado tenha alguém que já zombou de pastores, de pregadores do Evangelho. Talvez aí do seu lado tenha alguém que já ofendeu a fé cristã e depois pediu aos cristãos que tivessem mais tolerância, mais amor. A grande verdade é que nunca na história de nosso país se viu uma geração tão debochada, tão escarnecedora, tão inconsequente e tão sem temor a Deus como esta geração. Uma geração que acha que sabe tudo, que pode tudo, que fala o que quer, que faz o que quer, mas infelizmente é uma geração que não está preparada para a justiça de Deus. Você tem alguma dúvida
de que os textos bíblicos que lemos hoje não estejam se referindo a esta geração? Eu não tenho dúvida alguma. Portanto, nós estamos diante de um sinal explícito de que esta pode ser a última geração. Tudo isso que estamos vivenciando são recados, são alertas de Deus para uma geração que virou as costas para Ele. O recado explícito de Jesus está em Apocalipse capítulo 22, verso 12. Ele diz: "E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra." Você já parou para pensar nesse recado de Deus? Que decisões em relação à sua vida espiritual você tem proposto em seu coração diante de tudo isso que está acontecendo? Se você já é um crente convertido a Jesus, decida viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Decida orar por seus amigos, por seus parentes e por seus familiares que ainda não conhecem a Cristo. Decida servir fielmente a Deus nesse tempo que ainda nos resta. Se você é um crente convertido a Jesus, mas influenciado pelas coisas que o mundo oferece, você se desviou dos caminhos do Senhor, abandonou a casa de Deus, a comunhão com seus irmãos, você se tornou um escarnecedor, um zombador, uma pessoa sem temor a Deus. Eu quero dizer a você que Jesus está trazendo justiça à terra e que seu nome está na lista daqueles que brevemente comparecerão diante dele para serem julgados de acordo com as suas obras, de acordo com as suas atitudes. Nesse dia, Deus não vai aceitar ouvir de sua boca a justificativa de que tem muita gente pior do que você dentro das igrejas. Nesse dia, você vai responder por você mesmo, unicamente por você. Por isso peço a você, em nome de Jesus, que se arrependa, que confesse seus pecados, que peça para Jesus perdoar suas atitudes imaturas e volte para Jesus. Mas também quero falar com você que ainda é resistente ao convite de Jesus. Você já ouviu tantas e tantas vezes alguém falar de Jesus para você e propor a você que recebesse a salvação de Jesus de graça, mas você tem rejeitado. Alertar você sobre o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. A Bíblia diz: "Eu te ouvi em tempo aceitável. Eu te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação." O dia da salvação é hoje. Hoje é o dia que Jesus está oferecendo salvação para você. Qualquer que seja a sua decisão, eu peço a você que baixe sua cabeça onde estiver e ore a Deus em nome de Jesus, e Ele ouvirá você. Oremos. Querido Deus e amado Pai, eu peço por cada um que ouviu Tua palavra hoje, mas peço principalmente por aqueles que estão quebrantando seus corações na Tua presença agora, por aqueles que estão tomando decisões de mudanças, por aqueles que estão entregando suas vidas ao Senhor. Eu peço que o Senhor os atenda e que derrame sobre eles o teu olhar de graça, de amor e de misericórdia. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essas palavras tenham edificado a sua vida. Se elas edificaram sua vida, deixe um comentário edificante neste vídeo, para que nós também possamos ser edificados. Deus abençoe você e lhe dê uma semana de muita saúde, muita provisão, muita proteção, de muita graça e de muita misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.